Vocês vão ver neste vídeo imagens de os russos tomando mais território na zona de conflito, incluindo dentro da região de Kursk, onde as tropas ucranianas nos últimos dias se viram obrigadas a recuar e abandonaram a localidade de Lyubimovka, enquanto os russos se aproximam da cidade de Sudzha. Mais sistemas antiaéreos Patriot nas mãos dos ucranianos foram flagrados sendo destruídos pelos russos. Enquanto isso, a imprensa alemã diz que Berlim já não confia mais no sucesso da Ucrânia, seja para recuperar seus territórios sob controle russo ou até mesmo em suas ofensivas dentro da Rússia. Os detalhes de tudo isso e dos acontecimentos mais relevantes do referido conflito você vai ver neste vídeo. Fique até o final, preste bem atenção, porque aqui eu falo e mostro. Nestas imagens, vocês estão vendo o momento em que diferentes plataformas lançadoras do sistema antiaéreo norte-americano Patriot tentam abater alvos aéreos russos durante um ataque realizado pelas tropas de Moscou. Só que o que os ucranianos não sabem é que os armamentos estão sendo observados por um drone russo que acaba passando informações para a tripulação de um sistema Iskander-M. Após realizar disparos, o sistema de mísseis russo acertou em cheio pelo menos 2 lançadores, além de terem destruído um posto de controle de um radar ANMSQ e um radar do referido modelo. Todo o grupo do Patriot se encontrava na região de Dnipropetrovsk e se tornou mais um a ser destruído pelos russos no curso do conflito com a vizinha Ucrânia. Na zona de conflito, uma das coisas que mais chama a atenção é a situação na região de Kursk. Os russos conseguiram expulsar os ucranianos das localidades de Lyubimovka e Tolstoy Luk. As ações de avanço mais rápido dos russos estão sendo acompanhadas por fortes ataques aéreos com bombas FAB de diferentes modelos. As bombas são lançadas tanto contra posições ucranianas dentro de espaços urbanos, quanto também em grupos de soldados que tentam se esconder na paisagem verde da região. Após tais ataques, unidades de assalto russas partem para cima dos grupos ucranianos já enfraquecidos. Nestas imagens, vocês observam um destes assaltos nos arredores da localidade de Plekhanova, na zona fronteiriça entre a região russa de Kursk e a região ucraniana de Sumy. Uma coisa a ser notada é que os ataques estão sendo tão frequentes que os ucranianos muitas das vezes não conseguem abandonar suas posições a tempo. Nestas condições, alguns deles que sobreviveram os primeiros bombardeios com as FAB russas preferem se render, até mesmo aos drones russos, temendo serem alvo de granadas lançadas pelos operadores de drones. Para vocês terem uma noção, os ataques aéreos russos se tornaram um novo recorde. De acordo com relatos do fronte, só na região de Kursk, na noite entre os dias 10 e 11 de outubro, durante a referida noite, foram registrados 25 ataques aéreos contra as posições das forças ucranianas, só nas localidades de Zelyony e Sudzha, que a propósito está cada vez mais no alcance das forças russas que avançam para lá. Atualmente, os ucranianos estão fazendo novas manobras com seus veículos nesta área, e isso tem uma nova razão: a mudança do clima. Muitos veículos operados pelos ucranianos são fornecidos pela OTAN e com base em rodas, só que muitos deles foram projetados para operações rápidas em condições ideais, como estradas bem asfaltadas ou vias pouco lamacentas, o que não é bem o caso da paisagem rural de parte da região de Kursk e também de toda a zona do conflito. Muitos destes veículos são usados para a logística ucraniana, ou seja, levar suprimentos para as tropas em Kursk, só que atolados nas lamas, o abastecimento das forças de Kiev fica mais lento e comprometido, criando um novo desafio para o comandante das Forças Armadas ucranianas, o general Alexandr Syrsky. Esse problema não é novo para as forças ucranianas. As condições climáticas também tiveram seu papel a favor dos russos durante as batalhas pelas cidades de Artyomovsk e Avdiivka, cujo desfecho vocês sabem muito bem qual foi: a derrota das forças ucranianas.
Na semana passada, eu mostrei para vocês a chamada Estrada da Morte, assim como uma batalha épica entre blindados russos e ucranianos, sendo que no total 14 foram seriamente danificados pelos russos. Nas imagens a seguir, vocês vão ver o que homens do grupo norte das forças russas acham pelas estradas da região de Kursk, entre o que sobrou de grupos ucranianos que foram uma vez atacados ou tombados ou fugiram do campo de batalha. Сейчас мы идем по маршруту, по которому продвигалось одно из подразделений 810-й бригады. Вот. И противник постепенно выдавливался. В принципе, чем дальше занимаются подразделения морской пехоты. Выдавливают противника и постепенно выходим к нашим границам. Здесь мы видим противоминный каток, то бишь он предназначен, чтобы проделывать минно-взрывные заграждения, чтобы техника могла противника продвигаться. Но, как видишь, итог очевиден, была уничтожена эта машина. Здесь интересно. Outro trecho onde os ucranianos estão sendo forçados a recuar é os arredores de Selidova. Na verdade, depois da queda de Ugledar, os ucranianos agora parecem enfrentar dois pontos de fortes tensões: as cidades de Pakrovsk e Selidova, em Donbass. Nos arredores desta segunda, as forças russas tomaram a localidade de Mikhailovka. Ao que tudo parece, depois de uma pequena pausa dedicada a manobras, os russos teriam começado uma nova etapa para atrapalhar todo o nó logístico ucraniano em Donbass. A cidade de Selidova está sendo cercada por diversos lados pelos russos em alguns aspectos. Isso lembra um pouco a tomada de Avdiivka por eles, ainda no primeiro semestre deste ano. Esperam-se chuvas nas próximas semanas em Donbass, o que pode diminuir o uso de veículos de combate, mas as ações de grupos de assalto ainda deverão continuar. Nos arredores de Selidova, existe uma linha férrea que, se cair nas mãos dos russos, dificultará ainda mais os trabalhos de abastecimento dos ucranianos. Além de Mikhailovka, a localidade de Tsukurina, também próximo de Selidova, está passando para o controle das forças russas. Mas apesar do hasteamento da bandeira dos soldados russos, ainda há trabalho a ser feito aqui, devido à presença de tropas de Kiev. Somente parte delas resolveu sair da localidade. No campo político, a Alemanha aprovou um novo pacote de ajuda conjunta que contará com a participação de Bélgica, Dinamarca e Noruega, além da própria Alemanha, no valor de 1,4 bilhão de euros. O montante deverá ser destinado para a aquisição de armamentos, como já previsto. Só que por trás das cortinas da política, a imprensa alemã está contando uma outra história. Em artigo escrito para a edição Bild, o jornalista alemão pró-ucraniano Julian Röckper disse que o Ministério da Defesa alemão não acredita em uma vitória dos ucranianos contra os russos, nem mesmo em uma hipotética reconquista dos territórios perdidos ou uma ofensiva bem-sucedida dentro da Rússia, seja em Kursk ou em qualquer outra área. Por um lado, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, continua crendo na capacidade de vitória da Ucrânia, mas os militares de Berlim não. Os analistas militares alemães chegaram à conclusão, segundo o jornalista, que se por um lado a Ucrânia não possui condições de vitória, por outro os russos continuam avançando e mantêm a tendência de novos avanços pela zona do conflito. Vocês devem ter ouvido falar que a Alemanha cessará o fornecimento de mais armas para a Ucrânia, mas a verdade é que ainda é cedo para dizer tal coisa. Isso porque oficialmente Berlim tem a intenção de manter sua palavra de fornecer mais armamentos. De todo jeito, as revelações de Röpke, que possui laços próximos com os militares alemães, não podem ser descartadas e devem revelar o óbvio. Os europeus estão ficando cada vez mais cansados do conflito. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.